A gente ouve o tempo todo a palavra mercado, não é? O mercado está otimista, o mercado reagiu mal, mas hoje a gente vai fundo para entender o que essa palavra realmente significa. E não estamos falando da feira da esquina. A gente vai desvendar o sistema, a ideia poderosa que acabou organizando quase tudo na nossa vida. Vamos entender como é que o mercado se tornou tão central. Então, a pergunta é essa: o que é, afinal, o mercado? Bom, ele é um sistema, um mecanismo, quase a força motriz da nossa economia. E para a gente entender de verdade de onde ele veio, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque teve uma mudança radical na forma como a sociedade se organizava. Essa imagem aqui mostra a grande virada de chave. Antes do capitalismo, o objetivo principal era simples: produzir para suprir as necessidades da comunidade. O mercado era secundário, sabe? Era só para vender o que sobrava. Mas com o capitalismo, a lógica se inverteu completamente. A produção passou a ser feita para o mercado, com o único objetivo principal: gerar lucro. Essa é a grande transformação. Em sociedades mais antigas, como no feudalismo, a vida econômica era organizada de um jeito bem diferente. A maior parte do que era produzido era para uso direto ali na própria comunidade. O pão era feito para ser comido, as roupas para serem vestidas. Se sobrasse alguma coisa, aí sim, talvez fosse trocado. Mas essa troca não era o motor do sistema. E olha que interessante isso para a gente entender a mentalidade da época. O poder de um senhor feudal não era medido pela grana que ele tinha, mas sim pelo número de pessoas que ele controlava em suas terras. O que definia o poder eram as relações sociais e a posse da terra, não o dinheiro em si. Mas aí, uma ideia revolucionária estava prestes a acender o motor do mundo moderno. E essa ideia veio de um pensador chamado Adam Smith. Ele observou uma coisa fundamental sobre a natureza humana, uma coisa que mudaria tudo. O que o Smith disse foi o seguinte: essa nossa tendência de trocar, de negociar, é o que nos diferencia. A gente não vê cachorros trocando ossos, mas os seres humanos, a gente faz isso o tempo todo. E é essa propensão, segundo ele, que deu origem à especialização ou o que ele chamou de divisão do trabalho. A questão que o Smith queria resolver era essa: como é que a gente pode aumentar a produtividade de um jeito absurdo? Para explicar a ideia dele, ele usou um exemplo que ficou famoso: uma simples fábrica de alfinetes. Pensa só, em vez de uma pessoa tentar fazer tudo do começo ao fim, o processo é quebrado em pequenas tarefas. Cada trabalhador vira um especialista em uma única coisinha. Um só puxa o fio, outro só corta, um terceiro só afia a ponta. Pode parecer simples, mas o resultado é impressionante. Dá uma olhada nesse número. 10 pessoas, cada uma fazendo sua pequena parte, conseguiam produzir 48 mil alfinetes em um único dia. Sozinhas, elas talvez não fizessem nem 200. É um salto de produtividade gigantesco, tudo por causa da divisão do trabalho. E aqui vem o pulo do gato. Não adianta nada produzir 48 mil alfinetes por dia se não tem para quem vender, certo? A especialização em massa só funciona se existir um mercado grande o suficiente para absorver toda essa produção. Ou seja, a divisão do trabalho e a expansão do mercado são duas faces da mesma moeda. Uma alimenta a outra. Essa explosão de produtividade precisava de duas coisas para virar o centro da economia: mais produtos para vender e mais gente para comprar. E isso levou a uma transformação muito profunda. Os próprios fundamentos da vida, como a terra e o trabalho, precisaram ser transformados em mercadorias. Antes do capitalismo se consolidar, a maioria das pessoas tinha acesso direto à terra. Elas não eram só trabalhadoras, eram pequenas proprietárias e ainda tinham o direito de usar as terras comuns para pastar seus animais, para cultivar, e isso dava a elas um meio de subsistência independente. Só que esse acesso à terra foi sendo removido, e muitas vezes de forma bem violenta. Terras que eram de todo mundo foram cercadas, privatizadas, camponeses foram expulsos, e qual foi o resultado? Uma população enorme que não tinha mais nada para vender a não ser a sua própria capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho. E é aqui que entra um conceito fundamental: a mercadoria. Não é só um produto qualquer, é um produto feito com um propósito bem específico: ser vendido no mercado. É claro que a terra não é produzida numa fábrica e o trabalho é a própria atividade humana, nossa vida. Mas, para que o sistema de mercado pudesse funcionar, eles precisaram ser tratados como se fossem mercadorias. Essa ficção se tornou a base da nossa sociedade. A terra virou propriedade privada para ser comprada e vendida, e o trabalho virou um emprego, um serviço com o preço no mercado.
Então vamos juntar as peças. A gente já tem a especialização do trabalho gerando uma produtividade incrível. E a gente tem a terra e o trabalho transformados em mercadorias. O palco estava montado. Agora, o mercado podia finalmente assumir seu papel central, organizando a sociedade através de um mecanismo muito poderoso. E como é que o mercado coordena essa confusão toda? Através de um único e poderoso sinal: o preço. É o preço que diz aos produtores o que as pessoas querem e quanto elas estão dispostas a pagar. Ele funciona como se fosse o sistema nervoso da economia, transmitindo informações vitais para todo mundo o tempo todo. O Adam Smith descreveu essa dança de um jeito genial. Se tem mais produto à venda do que gente querendo comprar, o preço cai para atrair mais gente. Se tem mais gente querendo comprar do que produto disponível, o preço sobe. Essa flutuação constante entre oferta e demanda é o que equilibra o sistema, de forma automática, sem ninguém precisar estar no comando. Então, para a gente amarrar as ideias, vimos como o mercado deixou de ser um lugar secundário para se tornar o grande organizador da nossa vida. Isso aconteceu porque a produção passou a visar o lucro, a divisão do trabalho criou uma eficiência nunca antes vista, elementos da vida, como a terra e o trabalho, foram transformados em mercadorias e, por fim, tudo passou a ser coordenado pelo mecanismo de preços. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Se o mercado, com seu foco em preço e lucro, se tornou o principal organizador da nossa sociedade, o que acontece com as coisas que não têm um preço fácil? O meio ambiente, o cuidado com os outros, o valor de uma comunidade. O que será que o mercado não consegue enxergar? Fica aí a reflexão.